Você já participou de um projeto que parecia tudo estar desgovernado? Onde todo mundo corria e ninguém fazia a mínima ideia de para onde estava indo? Se você balançou a cabeça agora, fica comigo. Porque aqui no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um negócio que pode mudar tudo, que é o Scrum. E calma, não precisa ser da área de TI para poder entender isso daqui. Eu vou explicar tudo da forma mais prática possível, com alguns exemplos da vida real. O Scrum é um jeito de trabalhar em equipe onde o foco é ganhar o valor real das coisas, com qualidade e de forma colaborativa. Ele surgiu no mundo de desenvolvimento de software, mas hoje acaba que ele está em quase todos os lugares. Marketing, RH, design e em qualquer tipo de organização que você parar para imaginar, incluindo o lançamento de produtos físicos. Pega para analisar esse exemplo. Imagina você e seus amigos pararem para poder organizar uma festa surpresa, mas não é uma festa qualquer. Tem que ter comida boa, música, lembrancinha, tudo aquilo que você puder imaginar. Se todo mundo parar e tentar fazer as coisas ao mesmo tempo, sem conversar, dialogar ou fazer qualquer tipo de planejamento, isso vai acabar dando ruim. A comida vai poder chegar na hora errada, a decoração pode não combinar com nada do que foi planejado, e se bobear, ninguém lembra nem de chamar o aniversariante. O Scrum vai entrar nesse cenário justamente para organizar tudo e dizer: gente, calma, vamos organizar tudo em pedaços menores. Vamos planejar o que dá para a gente fazer agora rapidinho e para que nada saia dos trilhos. O Scrum é exatamente isso. É como você planejar uma grande festa, só que com um método. Para o Scrum funcionar, ele precisa de 3 pilares, que é a base de tudo: transparência, inspeção e adaptação. A transparência nada mais é do que pegar todas as pessoas que são envolvidas dentro desse método e fazer com que cada um saiba o que o outro está fazendo. É como se no exemplo que a gente falou da festa, a pessoa que está organizando a comida soubesse o que a pessoa que está organizando a dança está fazendo, ao mesmo tempo soubesse o que a pessoa que está organizando os convites e mesas, afins, todo mundo tivesse alinhado, seguindo em direção ao mesmo caminho. A inspeção, que é esse segundo pilar, nada mais é do que você fazer um check de tudo aquilo que está sendo feito. É você pegar todos esses processos que estão acontecendo em simultâneo e validar se tudo aquilo que você planejou está saindo da forma que você imaginou. Nada mais é do que literalmente, como eu disse, você fazer um check em cada item que está sendo desenvolvido. A adaptação, como o próprio nome diz, não é nada mais do que você validar se aquilo que não está funcionando pode ser mudado. Não existe essa ideia de você seguir um plano só, porque na vida sempre foi daquela forma que funcionou. Nada disso, você precisa estar totalmente adepto a qualquer tipo de mudança. Avaliar, inspecionar, ser transparente com o seu time, tudo isso junto vai fazer com que você consiga chegar em um resultado muito melhor. Basicamente, nessa etapa, o lema é o seguinte: vamos melhorar sempre que precisar. Não existe uma opção ou uma forma de você pensar onde não tenha a possibilidade de você mudar ou adaptar algo que já está acontecendo. Ou seja, o Scrum é um jeito fácil de você trabalhar adaptando o que você está fazendo, com foco total no aprendizado e entregas rápidas. Mas você deve estar se perguntando quem são as pessoas que participam disso daqui, ou melhor, quais são os personagens. Existem basicamente 3 personagens nessa história: o Scrum Master, o Product Owner e o time de desenvolvimento. Começando, na minha opinião, pelos principais, que são os desenvolvedores ou o time de desenvolvimento, esses caras nada mais são do que as pessoas mão na massa. São elas que vão fazer exatamente tudo o que foi planejado anteriormente. Essas pessoas, elas podem ser subdivididas dentro desse pedacinho, como em um caso de um time de desenvolvimento de software, em desenvolvedores, testers, desenvolvedores back-end, desenvolvedores front-end, desenvolvedores mobile, não importa. Todos eles agrupados fazem parte do time de desenvolvimento de um time Scrum. Olhando pelo outro lado, existe o Product Owner. O Product Owner nada mais é do que aquele cara visionário. É ele que vai entender tudo aquilo que precisa ser feito. É ele que vai garantir as prioridades, se o time está focado ou direcionado para o local certo, tudo vai partir dessa pessoa. Pegando o nosso exemplo da festa, ele vai ser a pessoa que vai garantir que as coisas aconteçam exatamente na ordem que precisam acontecer. Ele vai garantir que a comida não chegue antes dos convidados e de que, de certa forma, tudo esteja realmente preparado para quando aquele aniversariante chegar e todo mundo estiver na festa, nada tenha saído do planejado. O terceiro papel, e não menos importante, é o Scrum Master. O Scrum Master, ele não é um chefe, ele não manda em absolutamente ninguém. Ele apenas está ali para garantir que tudo aconteça como tem que acontecer. Ele vai garantir que o time entregue aquilo que foi planejado ou, de certa forma, execute as coisas que estão sendo planejadas e vai ser o principal guardião de todo o processo. Ele vai ajudar o time a tirar todos os impedimentos, além de garantir também que tudo flua muito bem. Ele numa festa é como se fosse o cerimonialista. Ele vai estar lá, não vai colocar a mão na massa em nada, não vai fazer muitas coisas, na verdade vai estar ali só
acompanhando e garantindo que tudo aquilo que precisa ser feito, seja feito. Ele, como eu disse, não é chefe, então ele não vai mandar uma coisa que às vezes foi priorizada ou tem um valor maior que o Product Owner definiu só porque ele quer, e sim garantir que aquilo que o Product Owner disse que é prioridade seja feito na ordem que ele definiu. Mas beleza, já vimos os papéis, já vimos os pilares, mas como funciona esse processo? Esse processo normalmente é definido em sprints, que são períodos curtos de tempo no qual a gente executa todo esse trabalho que a gente planejou. As sprints normalmente duram de 2 a 4 semanas. Isso acontece principalmente porque sprints pequenas demais, às vezes não são possíveis você medir o resultado delas, ou você acaba tendo um resultado de certa forma errado. E da mesma forma, sprints muito grandes acabam fazendo com que você tenha um trabalho muito grande e a sua entrega seja de certa forma menor. Quanto mais tempo você demora para entregar, mais tempo você demora para receber um feedback daquilo que você está entregando. Pense que cada sprint é como se fosse um mini projeto que você está entregando dentro daquele período de tempo. Você está sempre entregando algo de valor funcionando e o cliente vai estar sempre dizendo se aquilo ali está legal ou não. Vamos voltar para o exemplo da festa. É como se em um sprint de 2 semanas você estivesse cuidando da decoração e dos convites dos convidados, enquanto na outra semana você está preocupado em resolver os problemas da música e da comida. Dentro da sprint, a gente tem alguns eventos. E o que são esses eventos? A Sprint Planning, uma das principais reuniões e cerimônias que a gente tem. É nela que a gente vai fazer todo o planejamento daquilo que pode caber ou não dentro dessa sprint de 2 semanas. Nessa Sprint Planning vão participar todo o time Scrum, desenvolvedores, Product Owners e o Scrum Master. Assim como a Sprint Planning você planeja todas essas 2 semanas, como no nosso exemplo, você também tem a Daily. A Daily nada mais é do que uma reunião rápida todos os dias que você faz para poder conferir se aquilo que você planejou está sendo executado e está indo como esperado. No final da sprint você tem 2 reuniões que são bem importantes. A primeira dela é a review. É nela que você vai apresentar para todas as partes interessadas, que podem ser o seu PO ou, no caso de um stakeholder, tudo aquilo que foi entregue durante essa sprint. Então, se você teve uma sprint aí de 2 semanas, é nessa reunião que você vai passar cada item e garantir que todos eles foram entregues dentro do planejado. Caso algum desses itens que você planejou não tenha sido entregue, ele vai ser jogado para uma próxima sprint e replanejado de novo. Pode parecer incrível, mas isso é uma das coisas que mais acontece e é nesse momento que você vai usar essa cerimônia para poder coletar todas as informações necessárias e entender o porquê que aquilo ali não foi entregue. Além da review, você também vai passar pela cerimônia de retrospectiva. A retrospectiva é um pouco diferente da review. O objetivo dela é você discutir um pouco mais o porquê que cada coisa aconteceu daquela forma dentro de uma sprint. Se algo que você fez ou planejou foi por um caminho, ou se algo que você não fez poderia ter sido feito durante aquele período de 2 semanas, tudo isso vai ser discutido dentro dessa reunião. Ali você pode falar do seu time, você pode falar do trabalho, você pode falar de ferramentas, você pode falar de processos, tudo aquilo que o time julga necessário vai ser discutido em prol da melhoria contínua desse time. A retrospectiva, ela é uma reunião de melhoria, então é importante que todo time esteja adepto a falar tudo aquilo que é necessário dentro do time. É muito comum você ouvir que as reuniões de retrospectiva são reuniões de lavarem roupa suja, e faz todo sentido. É ali que o time vai falar tudo o que pensa para quem quer que seja, para poder, em prol do time todo, conseguir um resultado melhor nas sprints futuras. Para organizar isso tudo, o Scrum possui 3 artefatos principais. O primeiro dele é o Product Backlog. O Product Backlog nada mais é do que o backlog do produto. Essa lista ela é alimentada no decorrer do tempo e ela é crescente, ou seja, conforme o projeto cresce, automaticamente essa lista também vai entrando. É como se fosse uma lista de tarefas a fazer, só que em grandes escalas. Ou seja, tudo aquilo que entra de necessário para você fazer na sua entrega vai entrar dentro dessa lista principal. Ali, como eu disse, vai estar agrupado todos os itens e não apenas uma parte deles. O momento em que você agrupa apenas uma parte deles é o segundo artefato, que é a Sprint Backlog. A Sprint Backlog é um corte desse backlog do produto. Nela, você vai focar em desenvolver uma pequena parte daquele todo que está contido no backlog do produto. Durante a reunião de planejamento, o time vai analisar tudo que pode ser entregue, vai pegar esse pedacinho de Sprint Backlog e colocar na lista dele de tarefas. Tudo aquilo que não cabe ou que o time vê uma possibilidade de não conseguir fazer naquele momento, vai para o futuro e aí depois a gente vai discutir para ver como aquilo vai ser feito. O terceiro artefato é o incremento. O incremento nada mais é do que aquilo que foi entregue durante a sprint. É algo que simboliza valor. A entrega de valor para o cliente vai estar dentro desse cara. É importante dizer também que o incremento ele deve ser composto por algo que já pode ser utilizável para o cliente. Então, no final da sprint, você vai pegar aquilo que você desenvolveu e vai entregar para o seu cliente falando para ele que aquilo ali já pode ser usado ou que ele já pode começar as validações dele para poder coletar os feedbacks daquele produto. Mas muitas pessoas perguntam por que o Scrum tanto dá certo. Uma das ideias principais é de que você não precisa desenvolver todo o projeto para saber se ele funciona ou
ou não. Você consegue desenvolver partes pequenas dele e ir entregando e coletando feedback para poder ir fazendo uma melhoria contínua em cima dele. Ele ajuda a diminuir riscos, aumenta a visibilidade do time e também melhora drasticamente a qualidade do que você está fazendo. As pessoas acabam se comunicando muito mais dentro dos times Scrum. É sobre fazer melhor com um foco naquilo que realmente importa. Muitos perguntam se isso está relacionado só à produtividade, só que não, isso está realmente focado em fazer as pessoas trabalharem juntas. Várias pessoas seguindo na mesma direção com o mesmo objetivo no final. Agora que você já sabe como que é o Scrum de um jeito bem leve e um jeito bem direto, que tal tentar aplicar isso na prática? Você vai ver que não necessariamente precisa ser aplicado somente dentro do trabalho ou somente dentro da construção de algo. Como no exemplo que eu dei aqui, o Scrum ele pode ser usado em qualquer coisa, inclusive no próximo evento que você for organizar na sua casa. Me diz aí o que você achou desse vídeo e se liga porque em breve eu vou soltar mais alguns vídeos bem curtos e bem diretos sobre algumas outras metodologias e algumas outras ferramentas para você usar aí no seu dia a dia. Fica ligado e eu te vejo na próxima.